Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos ao objeto do conhecimento? Aula de número 4. Objeto de conhecimento: forma de registro da história e da produção do conhecimento histórico. Detalhamento: o significado das fontes históricas materiais e imateriais, Brasil/Amazonas. E esse é o momento de você separar aí as suas canetas coloridas, né? O seu caderno. Tome nota dos pontos importantes. E vamos à aula. Bom, e assim, né, vamos começar a nossa aula que terá, né, como fonte principal, né, como objeto, melhor dizendo, justamente o quê? As fontes históricas, né? Então, nós teremos aí justamente aquele fator que é, né, a propulsão, né, o fator principal do trabalho do historiador. O historiador, ele se debruça, né, ele tenta compreender o passado e também o presente a partir das fontes, tá? Olha só, vamos à cartela. O trabalho do historiador, né? Ele consiste justamente em explorar esse passado com base em questionamentos e incertezas que surgem no presente. Então, você percebe o quê? Que o historiador, ele toma conta, né, ali das fontes e tenta o quê? Interpretá-las, justamente para, né, ter conclusões não, mas análises sobre um passado que pode ser um passado recente ou um passado muito longínquo. O trabalho do historiador, ele está em cima dessas fontes históricas. E nós iremos compreender justamente quais são os tipos de fontes, né, que existem e quais, né, os modos na qual o historiador olha para essas fontes. Tudo bem? Vamos lá. Bom, compreenda que essas fontes, elas são diversas, né? Uma fonte histórica, não necessariamente ela é material. Ela também pode ser uma fonte imaterial, né? Então, compreenda que as fontes históricas, não necessariamente elas existem e eu posso tocar nelas, tá? Mas elas também podem estar presentes no campo das ideias, tá? Vamos adiante. Olha só, como detetives do passado, né, conseguem descobrir o que aconteceu antigamente. Se pensarmos nisso, veremos que as pessoas, ao longo de suas vidas, deixam pistas do que fizeram e pensaram. É como, né, se deixassem um mapa secreto para nos ajudar a entender como eram antes. Então, as pessoas, né, elas tiram fotos, escrevem cartas, leem livros, ouvem músicas, criam objetos, né, ou até mesmo pintam telas, constroem edifícios e fazem muitas outras coisas que podem durar por milhares de anos. E é justamente quando o historiador, né, ele usa dessas evidências deixadas pelas pessoas nas suas pesquisas. Esses vestígios, eles recebem o nome de fontes históricas. E olha só, aqui o professor vai aparecer, olha só, ao lado de exemplos, fotografias, documentos. E assim você percebe que a humanidade produz a todo momento o quê? Fontes históricas, até mesmo uma carteira de trabalho, né, tem informações
sobre, né, como aquela sociedade ou aquela pessoa viveu. As pinturas refletem aquilo que o professor Ian sempre fala, contexto. As fontes históricas, elas nasceram e foram criadas em um determinado contexto. E o historiador, assim como outras áreas do conhecimento, utilizam dessas fontes históricas para se remontar a um passado e tentar compreender um contexto. E é por isso, né, que essas fontes históricas, elas são o quê? Diversas. Como já falamos, uma foto, um documento, até mesmo, né, uma carteira de trabalho ou uma pintura. Então você compreende que as fontes históricas, elas são diversas. E, dependendo do contexto, elas vão dar, né, dicas e vestígios daquele momento vivido. Tudo bem? Olha só, as fontes históricas são como pistas do passado, como cartas, objetos antigos, pinturas, fotos, que os historiadores usam justamente para entender como essas pessoas viviam, né? E o que aconteceu antigamente. Essas pistas ajudam justamente a montar esse quebra-cabeça da história. Como a gente pode perceber que algumas fontes históricas que vão surgir agora, nesse exato momento. Olha só, uma carta, uma máquina de datilografia, um vaso antigo, uma tumba de faraó ou livros. Então você percebe o quê? Que tudo aquilo que é produzido por nós humanos em um determinado momento da história vai servir de aparato para que o quê? Para que nós possamos compreender como os humanos daquele contexto, daquele período histórico viviam, pensavam, né? Ou projetavam como seria o futuro da humanidade. Então, é dentro dessa diversidade e dessa quantidade enorme de fontes históricas que a história busca entender justamente, né, o passar dos anos e as mudanças que ocorreram em diversos campos, no campo cultural, no campo político e no campo social. As fontes históricas, elas podem ser classificadas em dois tipos principais. Olha só, fontes primárias e fontes secundárias. Então, essa é uma parte muito importante da nossa aula. Já compreendemos, né, a importância das fontes e toda, né, a historicidade que essas fontes trazem consigo e tudo aquilo que elas contam sobre um determinado contexto. Mas agora nós vamos compreender a divisão dessas fontes. Olha só, as fontes primárias, nós dizemos, né, nós falamos que são aquelas fontes diretas. Por quê? São testemunhos ou evidências contemporâneas dos eventos que estão sendo estudados. Mas, professor, eu não entendi direito. Vamos aos exemplos. Olha só, elas incluem os documentos originais, cartas, diários, tratados, objetos arqueológicos, fotografias da época, né, registros oficiais, entre outros. Então, basicamente, as fontes primárias ou diretas é tudo aquilo que foi produzido e que existe ainda, né, da forma material. Você já deve ter visto em algum filme, documentário, né, historiadores, arqueólogos, atrás justamente dessas fontes primárias, atrás daquilo que foi produzido em uma determinada região, exatamente naquela época. Então, as fontes primárias
elas ainda existem, né, e estão ainda no campo material. Bom, essas fontes primárias, elas, né, ainda estão ali, né, presencialmente, e elas oferecem o quê? Uma visão mais imediata, né, e próxima dos eventos históricos. Então imagina que uma fonte direta sobre a sua vida. Imagina que eu entro no seu quarto, né, e tenho ali acesso aos livros que você lê, de romance, ou os HQs de quadrinhos. Então, ali eu tenho uma visão imediata daquilo que você gosta, né, de efetuar a leitura. Assim, imagina que eu vou a um determinado local que viveu um povo antigo e eu encontro um material que eles produziram. Então, essas fontes primárias, ela me mostram uma visão imediata, né? Eu consigo tirar algumas conclusões imediatas, pois eu estou tendo um contato direto com essas fontes primárias. Mas, assim como existem as fontes primárias, existem as fontes secundárias, que são o quê? As fontes indiretas. Bom, essas fontes secundárias ou indiretas são o quê? Interpretações, análises ou relatos feitos após os eventos em questão. Aí você me pergunta, professor, mas isso está um pouco confuso. Não, olha só, vamos ao exemplo. Os exemplos, eles incluem o quê? Os livros, os artigos acadêmicos, documentários, outros materiais que apresentam uma análise mais distante no tempo. Então, enquanto nas fontes primárias você tem o objeto ali direto, nas fontes secundárias, né, você já vai ter o quê? Uma interpretação a respeito daquele fato ou daquele evento histórico. Então, não é um contato direto com algo produzido naquela época, mas sim uma interpretação ou uma análise a respeito do que foi aquele período. É algo completamente diferente. É como se, ao invés de eu ir lá no seu quarto e ver quais são os livros que você gosta de ler, eu fosse e perguntasse para o seu irmão, ou para a sua irmã, para a sua tia, mas afinal de contas, como ele ou ela é? Aí eu ia ter o quê? Uma análise de uma pessoa a respeito de você. É completamente diferente. As fontes secundárias, elas baseiam-se nas fontes primárias, mas oferecem uma perspectiva mais contextualizada e abrangente. Então, você aí já teve agora, né, o contato com fontes históricas. E essas fontes históricas se dividem em fontes primárias e fontes secundárias. E agora, se liga nessa história. Antigamente, quando os historiadores estavam estudando, né, as coisas antigas, eles não tinham tantas fontes diferentes como tem hoje em dia. Lá pelos anos 1800, as principais coisas que eles usavam eram papéis importantes do governo, leis, certidões de nascimento e até mesmo cartas entre chefes de governo. Eram essas as pistas que os ajudavam a entender o que aconteceu no passado. Então, perceba que, até um determinado momento, para a análise da história, somente os documentos oficiais eram analisados. Porém, a partir do século XX, coisas novas como pinturas, roupas e relatos de viagem também viraram pistas importantes para entender o passado, sendo usadas pelos historiadores como fontes históricas. Então, olha só, o que o professor Ian está falando para você? Que antigamente, né, até ali por meado de 1800, somente os documentos oficiais eram considerados
fontes históricas. Então, somente leis, certidões, né, artigos, mas a partir do século XX, ampliou-se ainda mais essa concepção daquilo que é uma fonte histórica. Então, passou-se a considerar, basicamente, tudo aquilo que o ser humano toca, desde um documento oficial ou até mesmo uma simples camiseta, um simples sapato. E aí você tem a ampliação, né, das fontes históricas, logo, uma série de documentos passaram a ser vistos como úteis no trabalho dos historiadores. Então você percebe que a partir do século XX houve uma ampliação daquilo que a história, os historiadores consideram, né, como fontes históricas. Os historiadores, eles possuem ideias diferentes sobre como eles estudam o passado. Alguns dizem que estão construindo, né, o passado de novo. Outros falam que estão contando histórias antigas e tem até quem diz que estão entendendo o passado com base no que tem por perto. Mas a verdade é que o trabalho do historiador é justamente sempre estar, né, conectado, fazer essa ponte entre o passado e o presente. Então, o nosso componente de história, ele justamente sempre tem essa preocupação de olhar para o passado, mas não deixar o passado lá, desconectado. Não, o importante é conectar ele com o presente, fazer do passado, né, algo que faça sentido para o hoje. Tá? Olha só, eles fazem, né, isso, quem? Os historiadores, né, usando pistas antigas que ficaram até hoje, chamadas de fontes históricas ou documentos históricos. Essas pistas podem ser coisas que podemos tocar, como objetos, ou coisas que estão na cabeça das pessoas, como as lembranças, as memórias. E aí você tem uma outra divisão sobre fontes. Você tem fontes primárias, fontes secundárias, mas você tem também uma nova divisão, que são o quê? As fontes materiais e as fontes imateriais. E olha só, que maravilha! Você tem aqui a descrição do que são fontes materiais e fontes imateriais. Vamos às fontes materiais? São os documentos, de fato, os objetos físicos, aquilo que você pode tocar e que foi produzido pelos humanos, né? Sendo assim, documentos, pinturas, construções, esses são considerados pelos historiadores como as fontes materiais. Então, é tudo aquilo que eu posso tocar. E as imateriais, né? Elas são, de fato, estão dentro daquilo que inclui os relatos, né? Determinados acontecimentos, estão dentro do campo do imaginário, né? Você não consegue tocar no pensamento ou na história de alguém, porém, né, essa história contada, imagina aí uma história maravilhosa, né, que seu pai, seu tio, seu avô, sua mãe, sua tia contou para você, né, de um momento ali extraordinário da vida. Essa história você não consegue tocar nela, mas ela é muito importante, pois ela fala justamente do quê? Da vida, do cotidiano, daquilo que é importante para aquela pessoa, ou daquilo que faz você se sentir da sua comunidade, ou membro da sua família. Quem aqui, né, já não contou aquela história de uma aventura com um coleguinha, ou
de um dia que foi muito legal, de um passeio com a família, com o primo, com a prima. E isso tudo é muito importante, pois conta, né, a história do cotidiano, a história do tempo presente, daquilo que os seres humanos vivem e o que é importante para cada pessoa. Então, não somente aquilo que existe no material, que eu posso tocar, mas também aquilo que faz parte de cada um, né? A imagem, o imagético, as histórias extraordinárias, e não somente as histórias boas, mas as histórias ruins também. Então, o componente de história, os historiadores consideram tudo isso, né? E essas fontes se dividem em fontes materiais, aquilo que eu posso tocar, ou as fontes imateriais, que estão no campo das ideias, mas que são importantes para compreender nós, seres humanos, vivendo em sociedade. As fontes ou pistas do passado podem ser divididas em dois tipos: as que foram feitas de propósito e as que foram registradas sem querer. Aquelas que foram feitas de propósito são as chamadas voluntárias. Algumas pistas foram criadas de propósito, como quando alguém decide escrever ou desenhar algo para contar aos outros o que aconteceu. Então a pessoa de fato quis construir aquilo. Mas também existem aquelas feitas de forma involuntária, as sem querer, né? Essas outras pistas ou registros, as pessoas não pensaram de fato em guardar, mas que acabaram sendo importantes para entender como as coisas eram realizadas antigamente. Mesmo que não tenham sido feitas de propósito, elas nos ajudam a descobrir como as pessoas viviam no passado. As pistas antigas, que chamamos de fontes históricas, podem ser separadas em 4 grupos. Documentos textuais, né, que são todos aqueles papéis que têm coisas escritas, como cartas, leis, livros. Você tem os vestígios arqueológicos e fontes da cultura material, que são aqueles objetos mais velhinhos que os arqueólogos encontram cavando na terra como tesouros escondidos. As representações pictóricas, né, que são aquelas coisas que têm desenhos ou fotos, como murais nas paredes, pinturas, fotos antigas. Os registros orais, né, que são as histórias que as pessoas contam e que está dentro da questão das fontes imateriais, né? As histórias que as pessoas contam, como quando seus avós, né, falam sobre um acontecimento de quando eles eram mais jovens. Essas histórias são como lembranças e que passam de uma pessoa para outra e que contam muito sobre o cotidiano de um determinado período. O componente, né, o estudo da história, o componente da história, para analisar essa diversidade de fontes e registro, a história, ela também comunga com outras áreas do conhecimento. Olha só, para entender certos assuntos, os historiadores, eles precisam buscar conhecimento também em outras áreas, como a arqueologia, a antropologia, a sociologia, geografia, economia. Isso significa que o trabalho do historiador, ele está conectado ao trabalho de outros historiadores. E isso é muito importante, pois, compreenda, ninguém trabalha sozinho, muito menos a história. A história, ela não é algo isolado de outros pesquisadores, né? Reiterando aqui. Então, o trabalho do historiador, ele está conectado ao trabalho de outros pesquisadores, tá bom? A história, ela não é algo isolado. É como uma peça que vai se encaixando de um quebra-cabeça maior.
todas as áreas do conhecimento, juntas, nos ajudam a estudar a vida das pessoas ao longo do tempo. É como se fosse um grande time de pesquisadores trabalhando juntos para entender o ser humano e a sua história. E aqui, nós vamos dar uma atenção para algumas áreas do conhecimento que são essenciais justamente para o quê? Para os historiadores e para que a história seja escrita. Isso é muito importante que você compreenda isso, que as áreas do conhecimento, elas estão juntas, não é algo separado. O campo da história, ele não fica lá sozinho, no cantinho, e da geografia, não, muito pelo contrário. Todos estão em busca de compreender o quê? O mundo, o ser humano, como nós, seres humanos, convivemos com a natureza ou como vivemos em sociedade. E é isso, justamente neste ponto que estamos reiterando. A história, ela necessita da ajuda de outras áreas do conhecimento e de outros pesquisadores para que ela possa ser construída. Olha só, digamos que um historiador queira estudar com as antigas civilizações e que comerciavam entre si há milhares de anos. Para isso, ele pode precisar da ajuda de diferentes áreas: arqueologia, antropologia, geografia e economia. E aí a gente vai verificar mais ou menos como cada área ajudaria nessa compreensão. Olha só, a arqueologia, os arqueólogos, eles ajudariam como? Cavando, escavando, e descobrindo os objetos que estariam ali, esses objetos de trocas comerciais, as cerâmicas e as moedas antigas. A antropologia, ela estaria, justamente ali na compreensão de entender as diferentes culturas e como elas lidavam. E como essas rotas comerciais afetavam, essas sociedades. A geografia ajuda justamente ao quê? A mapear essas rotas comerciais antigas e entender como os fatores geográficos influenciaram esse comércio. Então, você percebe, que essas áreas do conhecimento, cada uma traz junto consigo a sua forma de olhar e lidar. E nesse momento final da nossa aula, o professor vai deixar um desafio, tá bom? Será que você consegue descobrir que tipo de pista do passado nós temos aqui? E assim nós encerramos esse nosso momento e te espero no próximo, tá bom?